Boa noite a todos, mais uma segunda-feira, as nossas meditações e as nossas invocações, para que a gente possa fazer uma egrégora positiva e amorosa. Então, vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Oi, Rejane, querida, boa noite. Rejane tá de neto novo. Oi, Lancinho. Boa noite. Vamos entrando, gente. A casa tá aberta, a sala tá aberta. Todos são bem-vindos. Hoje nós vamos falar das nossas percepções um pouquinho. O tema é muito extenso, né? Mas a gente vai dar uma pinceladinha, uma abordagem. Vamos fazer a nossa meditação, a nossa invocação e no final nós vamos fazer a nossa meditação. Então eu espero que vocês fiquem até o final para que a gente possa fazer juntos essa vibração, né, da invocação. Boa noite, Carlinhos, seja bem-vindo. Meu querido amigo de infância, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar das nossas percepções e das percepções extras, né? Que são além dos nossos 5 sentidos. E eu queria avisar vocês que eu vou tirar depois as lives do Instagram. E se vocês puderem mandar também um aviãozinho aí para os seus amigos, para que eles possam participar das invocações, porque quanto mais gente estiver fazendo as invocações e mais gente estiver nessa vibração amorosa, o mundo agradece, né? Mais energia positiva a gente emana, né? E isso é tão importante nesse momento, né? Em todos os momentos da vida, mas nesse que nós estamos passando, principalmente por conta dessa pandemia que está se espalhando, né? Muitas perdas, né? Muitas tristezas nas casas, muito medo, e o medo não é bom, porque o medo atrai, né? As situações difíceis. Então eu queria que vocês, se pudessem, se inscrevessem lá, dessem o seu ok, dessem o seu like, seu dislike, o que eu gostei, o que eu quero, o que eu queria ver mais, o que você pode falar, isso para mim é importante, tá bom? Oi, Márcia, querida, minha ajudante predileta, minha aluna, Helena, querida, também foi minha aluna de constelação, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho das percepções extrasensoriais, né? Não é um assunto muito vasto, mas eu vou só dar uma pinceladinha porque é importante. Muita gente tem, muita gente não tem, muita gente tem e acha que não tem, e muita gente quer ter, né? Então fica aquela situação, mas muita gente também tem medo, né? A percepção extrasensorial é muito usada no campo da parapsicologia, né? Ela, na realidade, ela envolve várias faculdades que nós temos, né? Faculdades mentais, digamos assim. Vamos entrando a todos, gente. Comecei agora, tá? Estava só esperando vocês chegarem. Eu sei que essa hora é um trânsito na internet louco, da gente entrando e saindo de lives e de estudos e de cursos, né? Porque agora esse é o nosso trânsito. Mudamos os paradigmas, né? Oi lá, vamos entrando todos. E na realidade essas percepções são tidas como sensitivas, pessoas sensitivas. Eu gostaria até de desmistificar um pouco isso. Eu sei que muitas pessoas acham que não, mas nós temos muito mais capacidades além dos nossos 5 sentidos. O problema é que nós não sabemos nem valorizar os 5 sentidos, né? Essas 5 percepções que nós temos, que nós usamos diariamente.
toda hora e todo dia. Obrigada pelos aviãozinhos, obrigada pelos coraçõezinhos que eu amo de montão. Sabe o que é esse coraçãozinho? Dá a impressão assim de amor, né? E parece que o amor está reinando no nosso grupo. Isso me enche de excitação, né? De entusiasmo. Isso é muito bom. Bom, então o que eu estava falando é que nós temos muito mais sentidos do que os 5 sentidos que nós convivemos diariamente, né? E uma vez eu fiz uma pesquisa sobre isso, há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás, eu tinha um espaço esotérico e tal, tinha muitas palestras, muitos cursos, e um dia eu fui dar uma palestra e eu fiz essa pesquisa sobre as percepções. Eu descobri que nós temos tantas percepções, tantas, né? Mas hoje eu não vou falar dessas todas, não. Eu vou falar daquelas que já são quase que comprovadas ou são reconhecidas, digamos assim, né? Porque o difícil é a ciência reconhecer, porque é difícil, às vezes, isso ser palpável, né? Porque a ciência é pão, pão, queijo, queijo, né? E a percepção extrasensorial é algo que não dá para segurar, né? Mas vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos fazer a nossa meditação do grupo, a meditação que nós estamos vibrando hoje. E em cima da nossa meditação, da nossa invocação, nós vamos fazer uma meditação, como sempre nós fazemos. Então, vamos lá, respira fundo, se liga à sua estrela. Traz a força e a luz dessa estrela para o seu coração, para o seu pensamento. Uma coisa muito importante para você estar em você mesmo e não estar disperso é você respirar rapidamente, né? É aquela respiração que você faz pelo diafragma. Quando você faz essa respiração, você fecha o seu campo áureo, você sabia? É uma forma de você se proteger rapidamente, onde quer que você esteja. Então isso faz com que todos os seus eus voltem para o centro de novo. Opa, fechou, brindou, estou aqui agora, presente, estou ouvindo o que a Selene vai falar e estou focada nas minhas percepções agora. Vamos lá? Mas o que quer dizer percepção extrasensorial, né? É aquilo que ultrapassa todos os sentidos, que vai além dos nossos sentidos, daquilo que eu pego, daquilo que eu reconheço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu ouço, né? É uma coisa que transcende isso que é palpável. E para fim desses estudos dessas percepções extrasensoriais, existe algumasinhas que foram até dadas nome, né? Oi, Cecília, minha querida, entra aí. Cecília é expert nisso também. Cecília tem um espaço de constelação e de cinesiologia também lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Minha amiga de muitos anos de caminhada. Um prazer ter você aqui, Cecília. Qualquer dia vamos fazer uma live juntas, tá? Heloísa, querida, de São Paulo, que trabalha com as deusas, maravilha dos florais das deusas. Bom, a clarividência, a famosa clarividência, né? Que é aquilo que a pessoa vê num evento qualquer, sem utilização de qualquer canal sensorial, ela tem uma visão extrafísica, né? Durante uma meditação, nós podemos ter essa visão, ou durante um momento de silêncio, né, que você está introspectivo, você pode ter essa visão. Você pode ter uma visão projetada, né? Porque existem vários tipos de clarividência. A clarividência é um canal extra, eu não sei onde é que isso fica aqui, mas que se abre momentaneamente, você vê, né?
E isso não é sempre. Às vezes tem gente que vê isso sempre, tem esse canal aberto direto, mas tem gente que não. Eu, graças a Deus, não tenho esse canal aberto toda hora, não, porque eu acho que ia ser muito chato. Mas, às vezes, eu tenho, né? E você vê coisas, você pressente coisas, você vivencia coisas, né? E você percebe aquilo fora da realidade 3D, né? Fora dessa realidade que nós vivemos. Então a clarividência, ela nos coloca numa percepção além. Às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando um cliente e de repente se abre aqui num chakra dele como se fosse uma bola, como se fosse uma televisão, como se fosse uma imagem de celular ou de computador, uma imagem. E eu vejo aquela imagem, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que falar para a pessoa o que ela está vendo, né? Porque a clarividência, nem todos acreditam e nem todos são receptivos a isso, né? Eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele sofreu muito com essas percepções extrasensoriais que ele tinha. A família não acreditava e lá atrás, há 30 anos atrás, ele foi internado várias vezes como louco, como um esquizoide. Então, o que eles fazem num hospital desse? Eles dão um choque. Então, ele tomou choque várias vezes. Até que alguém falou dele sobre o trabalho de cinesiologia, naquela época era só cinesiologia, e aí eu falei com ele, eu trabalhando ele, eu vi que as percepções dele, ele não tinha loucura. E eu falei para ele, eu disse, olha, faz o seguinte, escreve o que você está vendo. Porque ele sentia cheiro, ele via cores que não existem, ele via o que estava acontecendo, ele tinha todos os tipos de percepções que eu vou falar aqui para vocês. E aquilo se abria de uma tal forma que ele saía falando, que ele ficava apavorado, ele ficava com medo, ele queria avisar as pessoas. Eu falei para ele, olha, tem coisas que você não dá para você mudar, né? Tem coisas que até dá, você pode chamar para a pessoa tomar um café contigo naquele momento em que você sente alguma vibração, né? Que você acha que pode acontecer, que tem um risco de vida ou um risco qualquer, mas escreve o que você sente, escreve o que você vê, faz um livro sobre isso, mas não fica comentando com as pessoas. E assim ele fez e a vida dele tocou para frente, né? Porque estava sendo empacada a todo momento pelas pessoas, pela conduta das pessoas externamente. Porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem essa leitura e nem todo mundo tem estudo a respeito dessas percepções extrasensoriais ou de estudos metafísicos, digamos assim. Uma outra coisa é a telepatia, né? Quando você tem a consciência dos pensamentos de outra pessoa, você está olhando para a pessoa e você capta o pensamento dela. Você sabe exatamente o que passa na cabeça dela. Ou você pode ter momentaneamente ter essa conexão de escutar algo, né? Porque a telepatia, você não precisa abrir a boca. Você escuta de um outro nível de consciência. Você escuta totalmente. Esse livro aqui, por exemplo, foi todo telepático, digamos assim. Pelo menos a informação inicial de que eu tinha que escrever um livro foi dessa forma. Eu ouvia. Simplesmente eu estava sentada esperando uma amiga, acho que eu já até contei isso outras vezes, e eu ouvi. Você tem que escrever um livro assim, 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 assim. Eu estava com um livro do mestre Elmória na mão, nesse momento. Eu tinha acabado de ler um texto. E eu ouvi, você vai escrever assim, se serve para isso. Eu saí escrevendo no folha de cheque, no talão de cheque, para não tinha onde escrever na hora. O que eu estava ouvindo, porque aquilo foi tão importante para mim naquele momento, foi tão claro, né? Foi uma voz interna falando, né? Então, o que a telepatia significa? Significa que você abre um canal para algum estágio de consciência superior que está conectado a você. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente pensa, porque nós atraímos consciências extrafísicas, né?
É porque ninguém morre, né, gente? Vamos combinar? O que acaba é o corpo, mas a consciência, ela fica em outro estágio de consciência, né? Ela continua no mesmo espaço, atuando no mesmo espaço, só que de uma forma diferente. Então, esses canais sensoriais que são, né, conhecidos, que são... nem são conhecidos, né? Porque a gente não tem conhecimento do que abre, do que fecha. Mas quando, por exemplo, um exemplo besta às vezes, né? Você está em casa, de repente o telefone toca. O telefone toca, você olha para o telefone, você... Antigamente tinha aquele telefone caseiro, né? Porque agora não tem mais. Mas mesmo assim, se o telefone toca, você tem aquela sensação de que você sabe o que é, ou você sabe o que é que você vai receber de notícia, né? Isso é telepatia. É você entrar numa ressonância. Há muitos anos atrás eu brincava com meu ex-marido, né? Que já até morreu. Isso lá em 1970 e poucos e tal. Que ele estava às vezes num outro lugar e nós marcávamos uma hora. Por exemplo, 6 horas da tarde. Ele entrava na ressonância comigo, nós entrávamos em sintonia, eu pensava nele, ele pensava em mim, e nós fazíamos, ou escrevíamos, ou desenhávamos, fazíamos alguma coisa para testar a nossa telepatia, nossa sentimento, né, do que nós estamos pensando um com o outro. Eu fiz isso várias vezes. Na minha segunda relação também, a gente estava fazendo um trabalho de argila, né? E ele fez um ovo e eu fiz um bebê, né? Então, assim, nós tínhamos essa ressonância na brincadeira, no lúdico, nós também entrávamos nessa ressonância, nessa sintonia. Isso quer dizer o quê? Que telepaticamente nós estamos alinhados. E isso é muito importante nas nossas relações. Quando você sabe o que o outro está pensando, o que o outro quer, o que o outro deseja, é porque você está bem afinizado telepaticamente com essa pessoa. Uma outra percepção é a pré-cognição. Pré-cognição é um conhecimento sobre um futuro evento, mas de coisas atuais, né? Um futuro local, agora, não é o que vai acontecer daqui a um ano, o que pode acontecer imediatamente, daqui a uma hora, algo assim, algum evento antes dele acontecer, né? Por exemplo, na corrida do Ayrton Senna, naquela fatídica corrida dele, quando eu comecei a ver a corrida, me deu um aperto no coração, mas um aperto tão grande, né? E o sentimento não era bom. E eu não queria pensar naquilo. E não deu outra. Pouco tempo depois, a história aconteceu. Isso é como se fosse uma pré-cognição de coisas que imediatamente podem acontecer, né? Quando o telefone toca, meu telefone toca, eu disse, meu pai morreu. E é meu cunhado atende o telefone, eu atendo o telefone, meu cunhado de lá, dizendo, Silene, seu pai fez a passagem. Então, assim, isso é pré-cognição, é telepatia junto, são que a gente tem o tempo todo e a gente não percebe. Quantas vezes você já deve ter tido isso? Mas a gente não dá nome aos bois, né? E nem sabe que isso é uma percepção extrasensorial, que isso são sentidos extras, são percepções extras que nós temos. A simulcognição, nossa, cada nome difícil que eles arrumaram, né? É o conhecimento da realidade presente. É uma das classificações das faculdades psigama. O conhecimento da realidade presente, diferente, portanto, da pré-cognição e da retrocognição. Então, a pré-cognição foi o que eu acabei de falar. Essa simulcognação do psigama é uma faculdade dentro da parapsicologia moderna, né?
que é espiritual. Eles têm ela como uma extrasensorial, mas mais espiritualizada. Então, a outra seria a retrocognição, que é um fenômeno parapsíquico espontâneo ou induzido, no qual o indivíduo lembraria espontaneamente de lugares, fatos ou pessoas relativas à experiência passada, sejam elas vidas anteriores ou período entre vidas, né? Então, essa retrocognição é muito conhecida como regressão de memória, usada em muitas terapias, né? Ou regressão de vidas passadas, que também se chamam. Dentro da cinesiologia quântica, nós chamamos de recessão etária. Então, nós vamos na recessão etária até a idade da causa, em que o corpo vai nos levar. Então, o corpo é tão inteligente que ele tem, dentro dessa memória, desse arquivo de memória, ele tem todas as memórias. Ele tem todas essas lembranças. O HD dele é completo, né? E nós vamos, durante o trabalho de cinesiologia, até o momento da causa, do estresse que está sendo trabalhado pelo cliente naquele momento. E que aquilo precisa ser visto, ou precisa ser ressignificado de alguma forma. Através do corpo, nós temos várias correções que nós vamos fazendo nessas idades. E às vezes são idades de 2 anos de idade, e a pessoa diz, não me lembro de nada. E depois que você desativa as cargas de estresse, porque o estresse é que te impede de ter uma visão mais ampliada de si mesmo, ter uma consciência mais plena, digamos assim, do todo, da sua vida, das suas histórias, das suas lembranças. E aí, quando você acaba, a pessoa diz, nossa, como é que eu tinha esquecido disso? Lembrei. Ou então, uma semana depois, ele me liga e diz, Helene, lembra dos 2 anos de idade? Eu me lembrei, foi isso, isso, isso e isso. Mas ele já está sem carga de estresse. E às vezes você vai a outros tempos, né? Você vai antes de Cristo, você vai depois de Cristo, porque qualquer tempo é agora, já falei sobre isso com vocês. E aí ele vai se lembrar de algumas cenas, se o corpo dele permitir. Nós não fazemos como a regressão que você vai induzindo o cliente, não. Aqui no nosso trabalho de cinesiologia, pelo menos, nós permitimos que ele veja, se o corpo dele disser, ok, eu quero ver. Se ele disser, não quero ver, eu disse, bom, então vamos tirar a carga de estresse só com as cargas de estresse que você tem, com os nossos recursos que nós temos de correção, e voltamos, testamos se tem carga de estresse ainda na idade da causa, se não tiver, a gente volta. Porque muitas pessoas, elas não estão... não tem essa abertura, não estão ainda preparadas para ver algumas situações que ocorreram lá atrás, né? Porque não adianta você ir lá para o passado, ver coisas só por curiosidade e voltar para o momento presente e ficar com aquela lembrança, como se estivesse lembrando daquela comida indigesta o dia inteiro ou semanas, né? E isso não vai acrescentar em absolutamente nada para você. Bom, e a psicometria, que é uma outra percepção da parapsicologia, que é a capacidade de ler impressões e recordações pelo contato com objetos. Então, por exemplo, você pega um objeto de alguém que pertenceu a alguém, você sabe tudo a respeito daquela pessoa só de pegar naquele objeto. Isso é psicometria, né? Pelo toque, digamos assim. Seria um sensitivo daquele que gosta de tocar as pessoas também, né? Bom, metafisicamente falando, né? O indivíduo seria capaz de captar os eventos pregressos em que o objeto ou ambiente estiveram inseridos através de uma volição psíquica. Eu acho que eu já até contei para vocês numa live que eu fiz sobre uma cena que aconteceu comigo alguns anos atrás em Visconde de Mauá. Mas
na realidade, essa volição faz com que o que está oculto para a maioria das pessoas se descortina perante o indivíduo, né? Então, por exemplo, você entra num lugar e você, de repente, sente os efeitos daquilo. Eu vivi, por exemplo, uma situação dessa de regressão espontânea, né? E às vezes você tem mesmo, eu já tive várias. Tem gente que tem isso o tempo todo, né? E eu tive uma dessa viajando para Machu Picchu. Era um grupo xamânico, que eu estava fazendo um curso xamânico de 2 anos, e nós estávamos com a nossa mulher medicina acompanhando a gente, e nós estávamos dormindo essa noite na ilha de Taquile. E eu à noite comecei a passar mal, com muita falta de ar, com uma falta de ar, eu não conseguia dormir. E aí eu ia para fora do quarto e olhava aquele lago Titicaca, aquela coisa linda, né? E eu via umas luzes se acendendo, assim, uma coisa estranha mesmo, muito estranha aquela noite. E aí a minha amiga de quarto falou: Selene, o que está acontecendo? Eu disse: olha, eu vou morrer sufocada, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou passando muito mal, eu estou com falta de ar, eu não consigo mais. Aí eu falei para ela: corre lá no quarto da Claudine, que era uma amiga nossa, porque era um grupo francês também, que estava junto com a gente. E eu disse: pede a ela a essência de rosas, né? Esses óleos essenciais, e o de rosa é muito bom para o chakra cardíaco. E aí ela foi lá correndo, a Claudine veio, me deitou e massageou o meu peito. E na hora que ela estava massageando, fui embora. E aí eu fui para uma gruta onde eu estava em cima de uma lápide, sendo como uma daquelas sacerdotisas que eles faziam rituais, né? Mas era um ritual daqueles de enfiar a faca e colher o sangue embaixo. E eu via eu arcando naquela placa de pedra, né? Na hora que eu vi aquilo, eu voltei pro corpo. Gente, foi uma cena horrível. Foi terrível, mas era exatamente o que eu estava sentindo. Eu estava morrendo. Então, tem horas que você precisa voltar para aquela regressão para que aquilo não passe a ser algo, de novo, ou lese o seu corpo físico, digamos assim. Eu não sei se isso é possível, mas até pode ser, né? Pessoas que tiveram guilhotinadas, pessoas que tiveram sufocamento, ou coisas assim, às vezes passam por situações de novo para reviver aquela cena ou para se desfazer daquela cena. Bom, nós vimos isso muitas vezes nas constelações também. E é assim que você viaja num tempo até então desconhecido para você. Eu nunca pude imaginar que aquilo existisse na minha história, né? Bom, através de técnicas de regressão, você pode fazer isso também. Você vai à infância, você vai a vários lugares e várias situações. Bom, o termo paranormal, que as pessoas chamam, né, dessas pessoas que é um termo empregado para descrever essas proposições de grande variedade de fenômenos que acontecem, né, são... Hoje, até assim, eles podem ser explicados, e nem podem ser explicados atualmente pela área científica, né? Porque eles são desconhecidos, né? São efeitos tão especiais psíquicos que a gente não tem ideia da onde vem e como é que isso acontece. Parece que recebeu permissão para recessar a memória e ressignificar. Sim, com certeza. Por isso é que na cinesiologia nós nunca fazemos isso propositalmente. Nós perguntamos antes se é prioridade. Tudo que é prioridade acontece espontaneamente. Eu já vivi outras, eu podia ficar aqui falando muitas. E isso é um trabalho muito importante, porque libera a sua consciência dessa memória, né? Para que você não atraia situações para que você possa se desfazer, porque essas memórias, de alguma forma, se elas aparecem e tem
essa permissão, digamos assim, é um momento em que você tem a permissão de se libertar de situações danosas do passado, né? Que é uma bênção quando a gente tem essas oportunidades na cinesiologia ou na constelação também. Então, a sensação é basicamente uma resposta de um receptor sensorial e estímulos externos, ou seja, é uma resposta fisiológica do organismo. É a sensação, é o que nós sentimos dentro das constelações, dos campos sistêmicos de constelação. Nós sentimos no corpo físico a vontade de chorar, a vontade de raiva, a vontade de gritar, a vontade de cair, de desfalecer, de morrer. As sensações são físicas, porque elas vêm de fora para dentro. E por isso é que nós temos que sempre fazer aquele exercício que existe no final desse livro, que eu sempre faço com vocês, que é da integração terra-céu, para que você possa se manter blindado, porque nós não sabemos qual é a onda que vai ressoar com alguma memória que eu tenho. É imprevisível isso, gente. É imprevisível. Nós estamos aqui para evoluir. Agora, o movimento evolutivo de cada um é surreal, né? Nós passamos por situações que nós nunca imaginamos para buscar dentro de nós a nossa força, os recursos internos que nós temos herdados da nossa fonte, da nossa essência. E é isso que nós não podemos esquecer. E é isso que toda vez que a gente abre o livro das invocações e pega uma carta, nós tomamos uma consciência desse aspecto que está vibrando negativamente e nós estamos entrando em comunhão com isso. E a percepção, nós falamos da sensação física, né? Daquilo que vem e que nos afeta. Quando alguém briga com a gente, que a gente se magoa, quando alguém xinga, quando alguém faz algum ataque, por exemplo, ou quando a gente perde alguém, a sensação de fora que nos atinge é a sensação que gera as emoções. A percepção, por outro lado, é o julgamento que nós fazemos com base nas informações das sensações que nós sentimos. E as informações só é o quê? Aquilo que nós pensamos baseado nas nossas crenças, né? Naquilo que nós crescemos e alimentamos dentro de nós, que nós achamos que é o correto e às vezes nem é o correto, né? Sobre aquelas informações que trouxeram para nós uma sensação. Então, a percepção que nós temos, às vezes errada, de determinadas pessoas, só porque eu ouvi falar, só porque o primeiro impacto foi aquele. Não, nós não podemos criar essas imagens perceptivas e declarativas. A gente tem que ver a fundo a essência das coisas. Entenderam? A gente tem que ir vendo o que está acontecendo, qual é a história pregressa, o que está rolando. Porque senão você olha para a pessoa e diz, não gosto dela, pronto. E você nem chega, você está perdendo uma excelente oportunidade de ter contato com uma pessoa maravilhosa. Só porque às vezes ela te faz lembrar alguém que você teve uma imagem desagradável. Entenderam? A mesma sensação, por exemplo, pode gerar percepções distintas em pessoas diferentes. Por exemplo, eu posso ter uma sensação desagradável com essa pessoa e a minha irmã ou a minha amiga aqui do lado ter uma sensação agradabilíssima. Porque as nossas visões do mundo são diferentes, tá? Bom, então eu poderia ficar aqui mais meia hora falando, mas nós vamos fugir ao nosso tema, que é a nossa invocação. Então, eu queria que nesse momento vocês fizessem algum tipo de pergunta que vocês tenham, para depois a gente poder fazer a nosso equilíbrio interno. E em todos aqueles que estão aqui presentes hoje, nós vamos tirar uma invocação que vai servir para todos vocês. Então, quem tem o livro da invocação, eu vou dizer qual é a página, vocês fazem juntos aí, tá bom?
Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida do que eu falei até agora? Não? Então tá bom. Então vamos fechar o nosso olho, vamos fazer contato com o nosso coração, com o nosso chakra cardíaco. Vamos inspirar profundamente umas 3 vezes para que a gente possa baixar o campo energético, as nossas tensões, a excitação. Faça contato com a sua estrela guia. Busque a sua chuva de prata da sua estrela. Faça a sua conexão. Enraize-se no solo. Busque a força da Mãe Terra. E agora, unidos e juntos, nós vamos tirar uma invocação. Depois eu respondo as perguntas de vocês. Cura 15. Ajudar a evolução da humanidade. Página 85. Vamos lá. Página 85. Para a invocação para ajudar a evolução da humanidade. Faça-se a luz. Invoco aqui, neste momento, para que o portal sagrado de transformação da humanidade se faça, abrindo todas as portas universais da evolução da grande cruz cósmica de luz, em nome do Divino Espírito Santo e dos mestres da grande fraternidade branca. Que as hierarquias divinas do amor universal estejam presentes no dia a dia de cada ser humano, sobre a face da Terra, mantendo a mente de toda a humanidade no caminho correto. Que o verdadeiro amor se abra em nosso peito, no dar e receber. Na troca dessa energia pura, deixando que o amor incondicional que há em nosso coração governe as nossas ações. Que possamos estar integrados e sintonizados com a luz que brilha em nosso cérebro, trazendo clareza e iluminação a todas as memórias de trevas arquivadas. Liberando estas imagens e, em seu lugar, programando novas escolhas positivas em nossa vida, para recuperar assim os arquivos de nossos ancestrais de luz e acessar todos os ensinamentos que está à nossa disposição para podermos dirigir a nossa vida com maturidade, imparcialidade, competência, amor, bondade, determinação e paz interior. Que o ser espiritual de cada um na Terra acorde em todas as células adormecidas pela inconsciência, fazendo as mudanças vibracionais do código genético, trazendo todas as glórias do Pai, céu, cérebro, inteligência e sabedoria, e da Mãe Terra, corpo, disposição, saúde e ação, existentes em cada um de nós, e que foram colocadas à nossa disposição em nossa semeadura. Que se façam as transformações dos códigos genéticos e do padrão limitante do DNA, colocando-os em perfeita unidade com a divina presença. Em si mesmo,
para dessa forma subir uma oitava no plano evolutivo de nossa existência. Que toda a humanidade possa entrar em equilíbrio em todos os seus corpos, físico, emocional, mental e espiritual. Centrados e conscientes de seu centro, não deixando que as limitações do mental inferior o coloquem em disputas inúteis, tirando-os do eixo. Que a humanidade possa descobrir seus verdadeiros talentos e colocá-los em ação para concretizá-los e realizá-los na Terra, junto aos seus irmãos. Sentindo a presença divina, enchendo de luz e paz o coração dos habitantes da Terra. Que este seja o momento da transformação tão esperada em todos os universos pessoais, planetários, em luz, amor e glória. E que seja feita a vontade suprema do meu Senhor e de minha Senhora, porque nossa alma está em ressonância com a divina presença e a sua vontade é também a nossa. Está concluído. Aqui fala muito de tudo aquilo também que a gente viu agora, né? Porque o Carlinhos perguntou se o medo bloqueia a percepção. O medo bloqueia tudo. O medo nos coloca numa vibração muito baixa. Baixa, inclusive, a nossa imunidade, né? E quando nós lemos isso daqui, nós percebemos o quanto que nós precisamos estar em contato com a natureza, com a força da natureza. E essa força que habita dentro de nós também, né? E que nós precisamos perceber e sentir, né? Usar a percepção e a sensação física para entrar em contato mais apurado com esse outro mundo, né? Sem medo, porque esse outro mundo é muito mais sutil. Claro que existem vários mundos, tá, gente? Então, eu estou falando do mundo amoroso, bondoso. Mas se você vibra na raiva, se você vibra no medo, aí desculpe, você vai atrair outro tipo de vibração. Não é essa que nós acabamos de entrar, né? Uma vibração mais sutil, mais amorosa, que traz para você uma força, né? Da sua força interior, né? Essa presença, estar conectado com essa presença, porque isso é que faz com que você tenha a dimensão exata do que você precisa transformar, né? Você pode entrar em contato com essa força maior, com essa vibração maior, e dentro dessa proteção, porque você se sente protegido nesse momento. As pessoas dizem, a gente tem que ter fé em Deus, ficar rezando, ficar orando. Não é necessário isso todo dia. A fé é uma coisa que traz para você a confiança. Fé é confidelidade a você mesmo, à sua essência, aos seus talentos, aos seus recursos internos. E as pessoas não acreditam nesses recursos, né? Então, quando você não acredita nisso, você perde a força, você perde a imunidade, você perde a proteção. E você acha que tem uma coisa diferente e não estão em comunhão, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tudo tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Então, você abrir as suas percepções te traz uma consciência mais apurada do que é melhor e do que você precisa transformar. Então, gente, olha, vamos fazer a nossa invocação agora, nossa meditação agora? Meditação baseada nisso que nós acabamos de ver, naquilo que nós precisamos exatamente liberar como um peso
que faz para nós e que nos limita a visão, a percepção, a sensação extrasensorial, essa percepção de você ter um sentido a mais, né? Vamos ver se tem aqui... A carta tirada coincide com a invocação feita por mim, muito recente. Sim, todas elas têm alguma coisa, mas uma combina mais com a outra. Então é como se você tivesse indo, semana a semana, você tira uma carta para te dar um norte nessa semana daquilo que você precisa fortalecer dentro de você, daquilo que você precisa ressignificar dentro de você. Por isso que os mestres pedem para que você leia 21 vezes. Eu gosto de ler 3 vezes seguidas por 7 dias. Então, você está naquele momento... Entrou uma ligação agora, gente, desculpe. Você está naquele momento ressignificando coisas, evoluindo num processo, né? Então você está evoluindo cada vez, né? Então é isso que é importante. Agora eu queria que nós fizéssemos uma meditação para que a gente pudesse ter a oportunidade de ir lá naquele lugar, algum espaço do passado, numa recessão, em alguma idade, em alguma imagem que nós precisamos transformar. E quando lá estivermos, nós vamos fazer o melhor que a gente possa para mudar essa imagem. Vamos lá? Então vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar agora, ficar bem em silêncio, respirar profundamente, relaxar o nosso corpo totalmente relaxado. E nós vamos lá para aquele lugar que é o nosso espaço sagrado. Cada um de nós pode criar esse espaço sagrado. Alguns já têm, já sabem, então pode ir para lá. E aqueles que não têm, façam agora o seu espaço sagrado. Vejam esse lugar maravilhoso junto à natureza, que onde você se sinta totalmente seguro, se sinta bem. Então, nesse lugar sagrado, onde você está agora, você vai sentir a plenitude desse lugar. Nas cachoeiras, nas árvores, nos rios, na floresta, nos pássaros, nas flores. E você vai colocar os seus pés no chão. Quando você colocar os seus pés no chão descalço, você vai sentir a força da terra. A força da terra que tem todas as memórias, todas as histórias. E quando você olhar ao redor, você vai sentir uma energia vindo do chão, subindo pelos seus pés. E nesse momento você se deita na relva e na grama, sentindo toda a força e a vibração da Mãe Terra.
percebendo o seu coração bater junto com o da Mãe Terra. Sinta a grama macia sob seu corpo, sinta o calor que vem da terra. E sinta como se estivesse sendo abraçado pela Mãe, protegido por ela. E quando você sentir esse abraço, você vai ter uma imagem fora do seu corpo físico. Uma imagem de qualquer tempo. Observe se você é um homem, se é uma mulher ou se é uma criança. E veja a cena sem medo, porque você não está revivendo nada. Você só está se lembrando de uma história do passado que precisa ser ressignificada, que precisa ser acolhida, que precisa ser vista, que precisa ser aceita. Não tenha medo. E agora que você viu, diga no seu coração: sim para tudo que foi, do jeito que foi. Isso faz parte da minha história. Mas hoje eu estou em 2021. Eu estou em 2021. Eu estou em 2021. E deixo o passado passar. E aí você vai sentindo uma força voltando para o seu coração, uma alegria tomando conta do seu corpo, das suas células, da plenitude de estar nesse momento, tendo novas oportunidades de crescimento, de evolução, de aprendizado. Você está viva e você tem força, você tem recursos, você tem o amor da Mãe Terra. Olhe para o seu lado, abra os olhos e veja alguma flor que esteja a seu lado. Observe que flor é essa. Olhe para essa flor e guarde o nome dela ou procure por ela. Essa flor pode ser um floral que você precise tomar ou precise saber do que ele trabalha. Quais são as questões que esse floral trabalhou no seu corpo, porque ele esteve a seu lado o tempo todo da sua viagem. Então, vamos voltando por aqui agora, tomando posse do seu corpo, do seu lugar, da sua força. E não vamos esquecer
de fazer essa invocação por 21 dias ou 21 vezes por essa semana, né? Então, nós temos uma meditação bem interessante que vocês podem fazer outras vezes, mas sempre se sentindo protegido, amparado pela Mãe Terra, pelos seus recursos internos, para deixar essa fonte ir e voltar. Porque nós estamos aqui e agora, e nós estamos a serviço da evolução da nossa alma, com todas as nossas percepções a nosso favor. Certo? Gente, não esqueçam de dar os seus comentários, é importante para mim, para saber se continua ou não, e de depois entrar lá no YouTube e fazer a sua inscrição, porque eu vou tirar essas lives do Instagram, tá bom? Vou deixar só lá no meu playlist lá do YouTube. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Toda segunda-feira eu trago uma invocação, trago alguma pincelada de alguma coisa e, mais importante, que a gente faça a nossa invocação juntos, né? E que a gente faça a nossa meditação juntos. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a dizer? Então vamos mandar uma chuva de coraçãozinhos e um grande beijo. Alguém tem alguma pergunta? Como é que foi essa meditação? Alguém quer compartilhar? Oi, Michele, querida. Tá longe, né? Do outro lado. Eu tava aqui na live e não pude te atender. Você tá na Flórida, eu tô no Brasil. Mas vamos falar já já. Ninguém tem mais perguntas? Não? Gente querida, quinta-feira estaremos juntos de novo na nossa live de quinta-feira, que é do pensamento e da consciência sistêmica, do olhar sistêmico. Tá bom? Grande beijo e até lá.